Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira. Já estamos em novembro, dia 3 de novembro de 2025. Sou Fernando Rudnick, estou com Carneiro Neto, Augusto Mafuz e vamos debater sobre a situação de Atlético e Curitiba na Série B do Campeonato Brasileiro. O Coxa está muito perto do acesso e o Atlético venceu a final que tinha, o confronto direto contra o Goiás, e agora depende basicamente das suas forças para conseguir estar na Série A no ano que vem. Mas antes da gente começar esse debate aqui no YouTube do 12 Esportes, fica aquele recado tradicional para você que está nos assistindo. Deixe a sua curtida, deixe o seu like, compartilhe o programa com todo mundo que você conhece, faça o programa com a gente, é muito importante para o canal. Da sua curtida, o seu compartilhamento nos ajuda a alcançar um maior número de pessoas. Então, vamos começar esse debate. Carneiro Neto, vamos começar pelo início, né? Na sexta-feira, o Curitiba jogou contra o CRB. Era o jogo para vencer e estar praticamente, né, com uma mão já no acesso. Mais um empate 0-0, mesmo assim, com os resultados da rodada, não foi ruim para o Curitiba. O Curitiba somou um ponto e está 3 à frente do segundo colocado. Mas ficou aquele gostinho, né, de poder fazer aquela vitória, já se garantir, e o Curitiba do Mozart não conseguiu. Mas mesmo assim, a campanha está muito próxima de ser coroada com esse acesso. Essa campanha do Curitiba, ela é a síntese da mediocridade técnica da Série B nesse ano. Porque os dois únicos campeões brasileiros, os dois únicos clubes com peso, são exatamente Atlético e Curitiba. O Curitiba faz a sua parte, mesmo aos trancos e barrancos. E o Atlético agora tem a oportunidade, depois dessa vitória em Goiânia, de partir efetivamente para uma classificação. Mas não é tarefa fácil. Mas em relação à campanha do Coxa, eu diria que existem dois aspectos que precisam ser levados em consideração. O primeiro e o mais importante é que ele vai subir. Ele precisa de 2 pontos, não sei exatamente quanto, mas vai obter isso aí. Esse é o aspecto importante para o técnico, para os jogadores, para a diretoria da SAF. Agora, existe o outro aspecto que é o do torcedor. O torcedor quer show, quer espetáculo, quer vibrar com os gols, quer sair do estádio sorrindo. Então, são duas condições que o futebol sempre proporciona. A frieza dos números, que é positiva para o Curitiba, e o lúdico, né? A ilusão do torcedor de sair feliz do estádio. Ele não está saindo feliz. São duas coisas que hoje em dia elas não se conversam, né? Exatamente. Então, no caso do Coxa, é muito curioso isso. Isso aí vai merecer muita análise, muitos comentários. Talvez até alguém escreva um livro sobre isso. A saga Coxa Branca. Mas, então, trocando em miúdos, subiu o Curitiba? Subiu. Está empolgando? Não está. Tem limitações técnicas? Muitas. Eu não conheço na história da segunda divisão um time que tenha se classificado e empolgado. Eu não conheço. O Atlético Paranaense de 95, no momento de dar à sua torcida a alegria, e naquele Atletiba tomou 3 do Curitiba. Depois foi campeão e só quem sabe da história sabe como é que foi, né? A última rodada. Também não empolgou. O torcedor, ele é egoísta. Nós, torcedores, somos egoístas. Nós queremos tudo. Queremos que o time se classifique, que o time ganhe, e que o time jogue bem. E se faz tudo isso, não é nada mais que obrigação, né? Exatamente. Entendeu? O torcedor não é o do Curitiba. Todos os torcedores são egoístas. Eles querem tudo numa mesma competição. Agora, isso vem provar, e aí eu já levanto uma questão que é muito importante para os Coxa, que é a seguinte: já renovaram o contrato do Maicon. É mau sinal. Não é jogador para Série A.
Não é jogador para Série A. O CEO do Coritiba, como é o nome dele? Lucas de Paula. Andou dizendo que o Coritiba vai investir 170 milhões na Série A do ano que vem. Está no 1-2. Mas 170 milhões no quê? Em contratação, não. Em toda a administração do clube durante 2027. É no futebol. No futebol. Mas é todo o gasto. Sim, todo o gasto. todo o gasto. Administrativo. Com 170 milhões vai para a segunda divisão outra vez. 170 milhões é valor que hoje, por exemplo, o Flamengo gasta numa contratação. Não, eu nem digo de Flamengo. Eles não vão gastar em uma contratação. Claro que não. Eles vão gastar em tudo. Salário durante 13 meses. Mas é só para ter essa comparação, né? Não, sim. 170 milhões vai para a segunda divisão outra vez. É um orçamento que no momento atual é um orçamento para você brigar para não cair. Não é o orçamento do Atlético para voltar à primeira divisão, tentar voltar à primeira divisão, está em 300 milhões de reais. Uhum. Agora, só voltando à questão do torcedor, o Mafuz pegou bem o torcedor, eu não diria propriamente egoísta, o torcedor ele é lúdico, ele gosta do time, é uma opção, isso é que nem em política, tem gente que se apaixona por partidos, por tendências, por ideologias, por candidatos, né? Mas isso não é ilusão, né, Carneiro? Para mim é burrice, mas tudo bem. Isso é burrice, exatamente. Eu não suporto política. Se eu gostasse de política, teria sido político. Uhum. Na minha época, os radialistas todos ganhavam eleição, né, Mafuz? Porque não havia essa liberação de campanhas políticas. Era tudo restrito no tempo dos governos militares. Mas política à parte, que é uma coisa que não me seduz, nunca, jamais, basta ver os tipos, né, que o povo endeusou. Mussolini, Hitler, né? Nero, em Roma Antiga. Sempre foi assim. A humanidade é lúdica. Mas vamos voltar, então, para a ludicidade do futebol. O torcedor, na verdade, ele quer chupar a laranja e depois cuspir o caroço no adversário. Exato. Ele quer provocar o vizinho. É por isso que ele fica triste, porque se o Coritiba, ao invés de empatar com o CRB, mete 3-0, eles iam para cima dos atleticanos. Claro, sempre tem um primo, é isso aí. um vizinho no andar de baixo. Isso é bom no futebol. Inclusive, Carneiro, eu soube que já tem uma programação feita de vários segmentos coxas, que o objetivo é comemorar a não classificação do Atlético. Eu acho que vai furar isso aí. Essa é boa, hein? Essa é muito boa. Vai dar um churrasco de igreja, hein? Exato. Mas eu acho que vai ser difícil agora. O Atlético, bom, difícil, nada é impossível. Até o Atlético subir não é impossível. Mas eu acho que agora ficou bem para o Atlético, hein? Ele joga mais 6 pontos em casa e ele pode dar uma arrancada, sim, efetivamente. Nós continuamos com o Coritiba, né? Sim. Então, agora eu quero entrar nesse assunto que o Mafuz levantou, do orçamento para o próximo ano. Também ele falou de uma forma empolgante, né? A declaração dele num 2 Esportes é impactante, né? Primeira manchete, assim. E realmente não é tão grande. O Paraná Clube, coitadinho, para se salvar, que era o investidor dele, ofereceu 200 milhões por 10 anos. Quer dizer, o Paraná fecha as portas do mesmo jeito. Porque aliás, sobre o Paraná, eu tenho um negócio para falar do Paraná. Esse pessoal não tem noção dos valores do futebol hoje em dia, né? Existem hoje uma turbilhão de dinheiro. Aliás, hoje, no futebol, não. Na vida simples, comum, nossa. Eu nunca ouvi falar tanto que existisse tanto bilionário no mundo. Vira e mexe ao novo bilionário. Eu não sei nem contar o dinheiro para chegar em 100 milhões, 200 milhões. Mas os caras são bilionários. Imagine no futebol, com essa possibilidade de negociações, negociatas de jogadores, patrocínios, streamings, redes de televisão, casas de jogo que têm interesse em investir no futebol. Então, hoje você tem que ser mais um financista do que propriamente um administrador para entrar num clube. Uhum. Deixa eu citar com vocês uma situação, na verdade 2 aqui, mas no jogo contra o CRB, o Rodrigo Moledo, que não tinha sido utilizado ainda pelo Coritiba na Série B, ele jogou, né, no lugar do Maicon, que estava expulso, e jogou bem, inclusive, né? Fez uma partida muito consistente.
espanta vocês, um cara que tá no elenco, fez uma boa partida, não ter atuado até agora na Série B, ele já é um jogador tava mais... machucado, né? Ele não estava machucado. Ele estava no banco, estava sempre à disposição, mas ele fez uma boa partida. Mas ele não estava sendo, né, utilizado pelo Mozart. Mas isso é opção do treinador, ele tem que respeitar. Claro, eu concordo. Mas o cara estava no elenco, né? Não tinha feito um jogo até agora na Série B. Tinha jogado antes no Paranaense. Não foi o Mozart que indicou ele. Tem toda essa situação. Mas existe no futebol, sabe o quê, Fernando? Prioridades. O treinador ele escolhe os jogadores que são da turma dele. Vamos citar um exemplo clássico, o Endrick, no Real Madrid. Ele não faz o tipo do Xavi Alonso. Isso está comprovado. Então ele mesmo já provocou a saída dele. Parece que houve algumas movimentações nessa semana, não sei qual é a conclusão que se chegou. Não, o presidente do Real Madrid solicitou que o Xavi voltasse a usar o jogador. E usou no jogo contra o Valência. Então mudou. É que eu não acompanhei essa partida aí com o Valência, mas... A notícia que eu tinha, a última, era que ele ia para o Lyon. É porque a janela só abre em janeiro, né? Que o Manchester United entrou na parada. Interessante. Porque o Endrick é um bom jogador, é como o Moledo que está citando. Só que o Mozart, ele fez opções, inclusive pelo sistema tático de jogo, pela estratégia que ele adota, ele escolheu os jogadores, isso é muito normal no futebol. Mas realmente o jogador às vezes fica meio marginalizado. E isso é ruim, é negativo, porque o Coritiba é muito dependente de determinadas figuras. Por exemplo, o Seba Gomes, o Josué, o Ronier, eles já não renderam bem nessa partida com a CRB, afundou, porque nenhum outro consegue surpreender positivamente. Os atacantes do Coritiba são absolutamente inócuos. Eles ficam, parece que não tem nada a ver com o jogo. Se a bola pinga ali, eles dão um chute. Eu acho que eles teriam que ter um pouco mais de alma, de espírito de participação, porque o futebol ainda é coletivo. Sim, com certeza. O Mafuz, próximo jogo do Coritiba é contra o rebaixado Paysandu. O jogo é no domingo, 8h30 da noite. Dificilmente vai render lá em Belém, durante a COP. Inclusive está dificílimo de conseguir hospedagem lá, o pessoal da imprensa que vai para lá tá o Coritiba bastante. Deve ganhar esse jogo. O Mozart pediu para não... pediu humildade contra o Paysandu, mesmo tendo rebaixado. Já rebaixado, já dispensou Thiago Heleno e vários jogadores. Mas o Coritiba, se não se classificar nessa, se não fechar a classificação nessa, vai fechar na outra. Não estou vendo... imagine se o Coritiba não está disputando a classificação, correr esse risco de se classificar. Na sua visão, a cobrança em cima do treinador Mozart... Exagerada. Exagerada. Eu vou te falar mais uma coisa. Se eu sou o Mozart, eu pensaria 2 vezes de renovar o contrato com o Coritiba. Porque vai ser um inferno a vida dele o ano que vem. Concordo plenamente. Eu comentei, quando o Coritiba anunciou a contratação do Mozart, que era um grande negócio para o Coritiba, mas um negócio arriscado para o Mozart. Exatamente. Mas o Mozart, sendo da cidade, sendo do clube, né, tem aquela paixão, é uma coisa natural, ele é um coxa branca. Mas o torcedor não quer saber. Não é só dos bairros que ele destacou, não é só do Batel. Exatamente. Agora tem essa questão. E eu acho que o Mafuz tem toda a razão, Mozart, se você estiver nos assistindo. Classifique o Coritiba, seja campeão da Série B e vá cuidar da sua vida em outro clube na Série A o ano que vem. Muito bem, muito bem. Vocês sabem que a nossa audiência está cada vez maior aqui, né, no podcast Carneiro e Mafuz. O pessoal comenta aqui, pede para um abraço e tal. Tem um grupo no WhatsApp chamado Coritiba Cultural. O pessoal conversa e discute e se reúne para assistir o podcast Carneiro e Mafuz e depois comentar no WhatsApp, cada um na sua casa, eles comentando. Então mandem um abraço para o pessoal. Um abraço para o grupo Coritiba Cultural. Hoje existem vários grupos, né? Nós temos esse Coritiba Cultural, muito obrigado pela deferência, né? E deve ser pessoas de bom nível intelectual,
Já que é cultural o grupo, né? Sim, o que nos proporciona muito orgulho. Mas a realidade... Porque não é necessariamente do Batel. Não, pode ser do Bigorrilho. Campo comprido, do Bigorrilho. Estimado e querido Bigorrilho. Exatamente. Mas veja bem, a questão toda da comunicação é que houve uma transformação tamanha nesse século XXI, que às vezes, eu fico até meio perdido, sabe? Porque antigamente nós estávamos acostumados a quê? A ler o Jornal de Manhã, a Gazeta do Povo, depois ia para o centro, comprava o Jornal do Brasil, o Globo, a Gazeta Esportiva. A Tribuna do Paraná. A Tribuna do Paraná. Aí tinha a rádio, né? O sujeito, todo mundo fazia barba ouvindo rádio. Hoje eu nem sei se eu tenho rádio em casa. Tenho, porque quando o Tusca me liga. Aí eu tenho que fazer o comentário da CBN. Agora, o rádio hoje, praticamente, virtualmente, ele é no carro. A audiência passou a ser do veículo. Até estava conversando um dia desse com o Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisa, porque antigamente nós, quando eu e o Mafuz transmitimos jogos de futebol, nós sabíamos quantos mil ouvintes nós tínhamos por minuto. O Ibope e os outros institutos de pesquisa mostravam isso. Eu tive um recorde foi na final do Campeonato Paranaense de 1998, no Pinheirão. O Atlético sagrou-se campeão e eu consegui, naquela transmissão, 175 mil ouvintes por minuto, que é uma coisa absurda, porque isso aí é uma... Atlético e... Curitiba. É uma melhor de 3. Houve empate no Alto da Glória, o Atlético ganhou de 4-1 e depois acho que ganhou a final de 1-0. E aquilo foi o recorde na rádio CBN. Agora, por quê? Porque isso aí não quer dizer que só esse número estivesse ouvindo. Aquilo era uma estimativa potencializada para muito mais. E hoje não. Então, hoje se veja, tem os grupos, tem a digitalização, tem o celular. Então, hoje nós não temos noção exata de fazer uma aferição da nossa audiência. Né? A não ser aqueles que se manifestam e nós temos o registro. Mas nós temos muito mais audiência do que pensamos. Com certeza. Bom, só para fechar então o calendário do Coxa, tem esse jogo contra o Paysandu no domingo, depois recebe o Atlético no dia 15 e fecha fora de casa contra o Amazonas dia 23. A última rodada vai ter todos os jogos no domingo, dia 23, 4h30 da tarde. Já falando do Atlético, o Atlético conseguiu aquela vitória tão importante, necessária, né? Era uma final, todo mundo estava dizendo isso, o Odair dizendo isso, uma final contra o Goiás, um confronto direto, e o Atlético venceu o Goiás com um gol de Viveiros fora de casa, 1-0. Estava vendo aqui, o Viveiros já tem 22 jogos pelo Atlético, 10 gols. Se a gente considerar só o que ele custou, 27 milhões... Já está pago. 2,7 Se subir, já está pago. 2 milhões e 700 mil por gol. Mas ele tem participação direta em 13 pontos já do Atlético na Série B. Então, é um valor alto investido nele, mas o retorno está sendo muito bom, né, Carneiro? Não, nele, né? No Viveiros. Porque o Mendoza é fraco. Perdeu um gol bizonho. Irresponsável, um pouco irresponsável, muito fraco, né? O Julimar é o grande atacante ao lado do Viveiros. O Viveiros também perdeu uma oportunidade meio clara de gol, mas ele é um jogador muito interessante. Ele usa muito o corpo, ele tem velocidade, ele tem domínio de bola e tem raciocínio. Esse Viveiros, o Atlético acertou em cheio a contratação dele. E essa foi a indicação do Odair. Exatamente. Então, agora, veja bem, o que aconteceu no jogo lá em Goiás? Havia uma tensão dos dois lados, porque era o jogo que ia definir a continuidade de um dos dois na luta pela classificação. Eu achei o comportamento do Atlético muito capaz, muito competente. O Odair Helma tem todo o mérito na formação do time. O time foi bem montado, inclusive a zaga estava bem segura, tranquila. E tanto que mesmo depois que entrou o Léo Pelé no final, ninguém tremeu em casa e ninguém caiu do sofá, porque a coisa estava sob controle. E o Atlético jogou sem o Dudu e teve o azar, a infelicidade, de perder o Esquivel em 2 minutos. Sim, sim. Não sei se foi grave a lesão. Ele já vinha de uma lesão de grau 2, né? Tava Mas 5 foi jogos, a mesma lesão? Tava 5 jogos sem jogar e ele sentiu novamente. Então a gente vai ver... Então foi a mesma lesão. Aparentemente aí é sim. complicado, aí demora mais um tanto. Provavelmente esteja fora dessa campanha. Agora, eu acho que o importante, claro, voltando então àquilo aqui na origem dos nossos comentários de hoje, é o resultado. O futebol é resultado. A questão do belo a apresentação, do espetáculo, é por conta do torcedor. Só que o Atlético conseguiu jogar bem.
ele inibiu o Goiás. O Goiás ficou só no chuveirinho no final. E sem efeito nenhum, até porque o Santos tem uma categoria, uma experiência, né, extraordinária. Discreto, não sorri. Não suja o calção. Né? Não suja o calção. É isso que o Mikael tinha que prestar bem atenção. Exatamente. Porque ele tem muita possibilidade de ser o substituto e tem potencial, mas ele tem que ser um pouquinho mais equilibrado emocionalmente. Só achando também o seguinte, esse time do Atlético ele está unido, viu? É uma coisa que a gente percebe, os jogadores têm responsabilidade. Esse é outro aspecto importante no clube, porque às vezes ele... Do Odair. Né? Exatamente, o Odair conseguiu chamar para ele, já que não tem uma diretoria de futebol do Atlético institucional, ele sozinho está levando esse time. Porque uma coisa é você pagar a conta, você cuidar do CT, etc. Outra coisa é você conviver com 30 jogadores diariamente, cada um com o seu problema familiar ou pessoal, e botar na cabeça deles que como se diz, a prioridade é levar o Atlético para a primeira divisão. E o Odair Helma conseguiu. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes, Mafuz. O trabalho do Odair, muitas vezes você vem e critica... Ele é um encantador de almas. Na parte técnica, tática, organização de time. E não recuo, eu continuo com a mesma opinião. Mas na parte motivacional ele está fazendo... É isso que eu quero entrar. É isso que eu quero entrar. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não tenho direito de fazer juízo de valor da manifestação interna de alguém, de qualquer pessoa. Você sabe que eu ouvi a entrevista no depoimento do Odair, e eu me comovi, só para lembrar. O que fez? Agora são 3 jogos, 2 em casa. Precisamos colocar 50 mil pessoas dentro da arena e 10 mil pessoas na rua. Precisamos levar o ônibus até o vestiário, gritar o nome do jogador, apoiar os caras e empurrar a bola para dentro. Não é uma questão de pacto, é de paixão e amor ao clube. É uma questão de nós todos nos juntarmos, disse o Odair. Então, ele fez o trabalho de um diretor. Exatamente. Como o Atlético não tem isso que eu queria diretor fazer. de futebol, uma pessoa que entusiasma o público, é isso que o eu presidente queria. está queimado com a torcida pelos seus gestos. Então o Odair Helma, ele vai merecer um destaque extraordinário. Exatamente. Era isso que eu queria falar. Você lendo o que ele falou é uma coisa. Agora, você vendo o que ele falou, os gestos humanos dele, o tom, você vê sinceridade. Parecia ali um atleticano da velha guarda falando. Entendeu? Parecia um atleticano. Eu vou te falar, me comoveu esse rapaz. Me comoveu. Não é próprio de um profissional, porque o profissional é o que faz. Ele leva mais na frieza. Eu sou profissional, eu tenho que tratar das coisas técnicas, táticas, né, individuais do meu trabalho e ponto final. Ele não. Mas aí é a dignidade pessoal Exatamente. dele, né? Ele assumiu o Atlético nessa. O Atlético como instituição. Não o Atlético como clube de futebol. O Atlético, nesse momento que a gente está gravando, ele está no G4, 56 pontos. Hoje ainda tem um jogo que é importantíssimo. América contra Novo Horizontino. Pois é, mas... O Novo Horizontino, se vencer... Ele passa o Atlético. Mas tem um detalhe que eu acho importante destacar. Ontem... houve um empate entre Remo e Chapecoense. Esse jogo foi importantíssimo também. Claro, esse empate. Por quê? Porque o Remo joga tudo contra o Novo Horizontino. Um dos dois vai ser eliminado nesse confronto direto. E aí o Atlético vai se beneficiar. Desculpa. Nas rodadas, na próxima rodada, então, tem Cuiabá e Goiás. O Goiás ficou com 55, ainda tem chance, porque tem confrontos diretos. E tem Novo Horizontino e Remo. Na rodada 37, tem Goiás e Novo Horizontino. E então, se o Goiás vencer, por exemplo, o Cuiabá, que já está praticamente fora, o Goiás
vencendo o Novo Horizontino, ele pode voltar nessa briga na última rodada. E na última rodada tem Remo e Goiás, Cuiabá e Criciúma. O Cuiabá já vou tirar do pacote aí dos times que estão brigando. Mas a gente vai ter uma série, uma reta final de Série B aí emocionante, e o Atlético hoje... eu diria que se vencer os próximos 3 jogos, ele vai subir. Ele vai subir. Ele vai subir. Não, isso é matemática disso, Ainda não. Ah, não? Ainda não. Depende dos confrontos, depende muito do jogo do Novo Horizontino hoje, do resultado. Mas não, as de coisas hoje estão... não. Depende de Remo e Novo Horizontino. Mas se o Novo Horizontino não vencer hoje, sim. já é uma outra notícia boa. Tem outra coisa sobre o Odair. O contrato dele termina em maio do ano que vem. Isso. Quer dizer, não há propósito pro contrato, nem para ele, nem para o Atlético. O contrato termina em maio, né? Quando a temporada já começou. Já houve um contato entre o presidente Mário Celso Petralha e o Odair sobre a renovação, e só o Odair que não quis dar andamento a essa conversa, e por um detalhe, eu desconfio que ele quer voltar para a primeira divisão. Quer confirmar ou no Atlético ou num outro clube. Então por isso que ele pediu para a diretoria do Atlético esperar. Bom, então o Atlético vai jogar no próximo sábado contra o Volta Redonda. Se o Odair estiver correto e a arena estiver lotada, o Atlético tem a obrigação de passar por cima do Volta Redonda. Depois tem o jogo contra a Ferroviária, fora de casa, e depois fecha contra o América, que já vai estar salvo. Mas tecnicamente, Fernando, eu vi agora, poucos dias atrás, o Curitiba, né, ganhou do Volta Redonda lá. O time do Volta Redonda é extremamente fraco. É muito fraco. É muito limitado. Até agora, eu não entendi como é que o Atlético, que vencia por 2-0, sofreu uma virada de 3-2 por um time patético. Então o Atlético tem obrigação de ganhar essa partida, indiscutivelmente. Não há o que dizer. Esse fato do Odair, do contrato, ninguém me falou. Eu estou falando o que eu penso. E é o que o Petralha está pensando, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque ele não vai sair atrás de um novo treinador para começar uma temporada. Ele vai ter que ficar com o Odair. Sim. Ou quer ficar com o Odair. Não é que vai ter que ficar, ele quer ficar com o Odair. Muito bem. Mafuz, eu sei que você tem informações aí sobre a situação do Paraná. Tenho. Né? A gente sobre está vivendo uma SAF. Uma então questão de SAF, né, só me dá um minuto, um pouquinho de tempo para explicar. Explique, então. Em resumo, o Paraná passou 6 meses negociando com uma empresa... Nextplay, né? Nextplay. Do Pedro Weber. Não é do Pedro Weber. O Pedro Weber é apenas o intermediário. Sim. De três acionistas. E a semana passada tinha que acertar com os credores. Acertaram com uma parte dos credores trabalhistas e tinham outras classes de credores que não estavam concordando, como não concordaram. E deu mais ou menos até uma crise dentro do clube, porque há quem afirme que os credores salvaram o Paraná, e essa é a minha opinião mesmo. Que o Paraná estava entrando num risco muito grande de quebra futura. Porque foi uma empresa que só se constituiu para comprar o Paraná. Aliás, para se apossar do Paraná. Ia ficar com a Vila, ia ficar com o Boqueirão, e ia dar a Kennedy para pagar os credores. Quer dizer, do bolso ia tirar um dinheiro dentro do acordo que seria feito, terá que ser feito com a União e o Banco Central, em torno de 40 milhões, e que já estão negociando com um deságio de 10 milhões de reais. Como houve aquele movimento, o Carlos Werner, agora na condição de paranista,
não é investidor, não é dono de empresa, como paranista, ele sentiu que ele tinha que entrar na parada oficialmente e colocar a cara. Não, eu vou buscar resolver essa situação. Então, ele, desde quinta-feira passada, ele assumiu essa responsabilidade. Você vai ser com SAF, você vai ser com um fundo de paranistas com dinheiro que tem. Mas ele está organizando a criação tudo. desse fundo. Ele está organizando a transição para o Paraná em empresa. Seria uma SAF paranista. A ideia inicial é essa, que é aquela tua ideia, inclusive para o Atlético Paranaense, que era para o Curitiba. A ideia é essa. Resumo da ópera. O Paraná vai ter time, vai jogar a segunda divisão e vai voltar a ter uma vida normal a partir de agora. É isso que eu quero dizer. Muito boa notícia, muito boa. Portanto, o Paraná tem uma torcida extraordinária e com frequência no estádio. E é uma notícia, como diriam os velhos jornalistas, muito alvissareira. Exatamente. A minha dúvida que fica, Mafuz, judicialmente... Claro, é tudo possível. Mas... Tudo possível. Então, o Paraná tem que dar uma solução. Para que serve uma recuperação judicial? Para recuperar a empresa. E é isso que o Carlos Werner vai assumir, junto com outros paranistas, para recuperar o Paraná. E os credores vão ser mais ou pagos menos como? Foi o que fizeram com o Atlético em 95, Petralha, Enio Forneia, Ademiradur e vários atleticanos. Sem SAF naquela época, né? Sem SAF naquela época. Outra situação. Mas os credores seriam pagos como nesse... Aí que está se discutindo. Não, a princípio não envolve a Kennedy. Não envolve a Kennedy. Nesse primeiro momento, inclusive eu dei uma opinião, não envolver a Kennedy. Ganha um prazo, uma carência de 1 ano para começar a pagar. Para pagar os credores. Exatamente, e não vende a Kennedy. Uhum. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí nesse tema. Até dia 17, na Assembleia, que está marcada dos credores, vai ter novidade. E a torcida, então, não precisa ir atrás de advogado e bater em advogado. Muito bem. O Carneiro Neto, você quer abrir uma cerveja aqui, ó? Olha aí, ó. Eu vou mostrar cerveja que você recebeu aqui. É muito curiosa. Isso aqui eu recebi do Daniel Neves, que é um dos netos do presidente Evangelino Neves, o maior presidente da história do Curitiba, e ele pediu para entregar para o Mafuz. A minha, evidentemente, está guardada. Então entregue para o Mafuz. Não é propriamente para tomar, Mafuz. Isso aqui é um documento histórico. Para guardar. Guardar, né, ao lado daquele caneco atlético que você tem. Agora, o que é isso aqui? No próximo dia 9, o próximo domingo, o presidente Evangelino Neves estaria completando 100 anos de idade. Ele que foi 11 vezes campeão estadual, fita azul numa excursão do Curitiba em 1972, invicta pelo exterior, campeão do Torneio do Povo em 1973, construiu o estádio, liderou o movimento para mudar o nome do estádio para outro grande coxa branca, Antônio Couto Pereira, e foi campeão brasileiro em 1985. Então, nada mais justo do que nós fazermos uma homenagem ao presidente Evangelino Neves. Você tocou num assunto aí, no histórico do Evangelino. Não quero fazer referência a ninguém, porque quem comandou foi a mudança do nome, foi o Evangelino e o jornalista Candinho. Cândido Gomes Chagas. Mas o Cândido fez porque o Evangelino permitiu. Não. Hã? Aí tem Mas o Evangelino, aí, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o Evangelino, se quisesse, colocava o nome dele do estádio? Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte: ali tinha uma jogada política. O ex-presidente Arion Cornelsen, que também foi um grande presidente, campeoníssimo também, menos que o Evangelino, mas campeoníssimo, ele iniciou as obras do estádio do Curitiba em 1958. E o Arion Cornelsen propôs, nesta época aí de 1976, quando faleceu o Antônio Couto Pereira, começou um movimento para mudar o nome do estádio para Couto Pereira. Só que o Arion Cornelsen colocou o seu nome também como candidato. E ele era dono do PAVOC, que era para o Curitiba fazer a sua Vila Olímpica, e acabou caindo nas mãos do Atlético. O Atlético comprou
Pagou e ficou. Com aquele dinheiro, ele comprou o CT do Caju de hoje. Veja como é a trama política e financeira do futebol. Então, ali, o Evangelino, ele não ousou pôr o nome dele, como outros mais vaidosos fazem. Mas ele apoiou, o Cândido Gomes Chagas fez o movimento, ele apoiou o nome para Couto Pereira, que é o nome de hoje, aliás, uma bela homenagem. Até porque o Belfort Duarte era um jogador do América do Rio de Janeiro, e foi uma homenagem prestada lá atrás pela disciplina do Belfort Duarte, que deu nome ao troféu do jogador que passava 10 anos, parece, que sem ser expulso de campo. Na próxima segunda-feira, então, eu vou perguntar para vocês se vocês acham que é justa a homenagem a gente colocar aqui a troca do nome do estádio para Evangelino Costa Neves. Vocês respondem na semana que vem isso aí. Essa edição do Carneiro Mafuz fica por aqui. A gente volta Eu na já próxima posso segunda. antecipar minha opinião. Tchau. Não, então vamos deixar para lá.